Existe uma verdade espiritual que o grande evangelista Billy Graham pregou durante décadas, uma verdade tão transformadora que, quando aplicada corretamente, pode revolucionar completamente sua situação financeira. Billy Graham sempre dizia que Deus não é apenas interessado em sua alma, mas em cada área de sua vida, incluindo suas finanças. Ele descobriu que os mesmos princípios espirituais que transformam vidas também podem transformar situações financeiras, e isso está diretamente conectado com o que o Salmo 1 nos ensina: será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Esta passagem carrega exatamente os mesmos fundamentos que Billy Graham aplicou em sua própria vida e ministério, descobrindo que a verdadeira prosperidade vem quando plantamos nossa vida no solo fértil da fé, da disciplina e do propósito divino. Assim como a árvore do Salmo prospera por estar plantada na fonte certa, nossa mente e nossos projetos prosperam quando plantados nas correntes da sabedoria divina e da determinação inabalável. Deixe-me compartilhar com você a história de Marina Santos, uma mulher extraordinária de Recife, que descobriu este poder transformador através dos ensinamentos de Billy Graham. O despertador tocou às 6h15 como todas as manhãs nos últimos 9 anos. Marina Santos, 38 anos, levantou-se com aquela sensação familiar de ansiedade no peito, enquanto preparava seu café da manhã simples, 2 fatias de pão integral com margarina e um café com leite morno. Olhava pela janela de seu apartamento modesto em Boa Viagem, observando os primeiros raios de sol refletirem no março. Mais uma terça-feira, pensou ela com um suspiro pesado, vestindo o uniforme da empresa de limpeza onde trabalhava desde que sua pequena confeitaria artesanal fechou as portas, devido às dificuldades da pandemia. O ônibus lotado, a supervisora exigente, os prédios comerciais intermináveis para limpar tudo parecia conspirar para que aquela terça-feira fosse igual a todas as outras dos últimos anos. Marina sonhava em reconstruir sua vida, mas ultimamente sentia como se estivesse caminhando em círculos, sem conseguir enxergar uma saída clara para sua situação. Naquele dia, durante seu intervalo de almoço, Marina sentou-se em um banco na Praça do Derby, enquanto comia seu sanduíche caseiro. Foi quando notou uma senhora de aproximadamente 65 anos, elegantemente vestida, sentada sozinha em outro banco, lendo um livro com capa azul desgastada. O que mais chamou a atenção de Marina foi a expressão de profunda serenidade e esperança no rosto daquela mulher. Ela irradiava algo que Marina não conseguia definir: uma mistura de paz interior, confiança genuína e propósito claro de vida. Era o tipo de tranquilidade que Marina não sentia em seu próprio coração há muito tempo. Quando a senhora se levantou para partir, esqueceu o livro sobre o banco. Marina correu para alcançá-la. Senhora, a senhora esqueceu seu livro. A mulher virou-se com um sorriso caloroso e genuíno. Muito obrigada, querida. Este livro mudou minha vida há mais de 30 anos. Cuidado, ele pode mudar a sua também. Antes que Marina pudesse responder, a senhora acrescentou: meu nome é Esperança McKinnell. Se quiser conversar depois de ler, venho aqui todas as terças-feiras às 12h30. Marina olhou para o livro em suas mãos, Paz com Deus, de Billy Graham. A capa estava gasta, as páginas amareladas e cheias de anotações cuidadosas nas margens. Não, senhora, este é seu livro. Parece muito importante para a senhora. Tenho outros exemplares em casa, disse Esperança com um brilho especial nos olhos. Este agora é seu. Considere um presente de uma amiga que você ainda não conhece direito. Naquela noite, Marina começou a ler o livro com curiosidade. O que encontrou naquelas páginas não eram apenas palavras religiosas, mas uma nova perspectiva sobre como viver com propósito e fé genuína. Enquanto lia sobre como Billy Graham transformou sua própria vida através da entrega total a Deus, sobre como a fé pode mover montanhas em nossa vida prática, sobre a importância de termos uma visão clara do nosso propósito, algo profundo dentro dela começou a despertar. Billy Graham escrevia: Deus tem um plano específico para cada vida, e quando descobrimos esse plano e nos alinhamos com ele, experimentamos uma transformação que vai além do que podemos imaginar. No dia seguinte, durante seu turno de limpeza, nos escritórios empresariais,
Marina observava os profissionais bem-sucedidos com uma perspectiva diferente. Todos aqueles empresários, executivos e empreendedores que passavam apressados pelos corredores seriam eles diferentes dela, ou teriam simplesmente descoberto algo sobre propósito e fé que ela ainda não havia compreendido completamente? Uma semana depois, na terça-feira seguinte, Marina procurou pôr esperança na praça do Derby. A senhora estava lá exatamente como prometera, sentada no mesmo banco com outro livro nas mãos. Você voltou, disse Esperança com um sorriso, como se já esperasse por ela. Não consegui parar de pensar no que li, confessou Marina. Mas tenho tantas perguntas sobre como aplicar isso na minha vida prática. Sente-se, convidou Esperança. Tenho exatamente 1 hora antes do meu próximo compromisso. Marina descobriu que Esperança era proprietária de uma rede de lojas de produtos naturais, que começou com uma pequena barraca na Feira Livre de Casa Amarela. Hoje, aos 67 anos, ela ainda trabalhava ativamente, não por necessidade financeira, mas por amor ao que fazia e pelo propósito que havia descoberto. Sabe, Marina, quando eu tinha sua idade, trabalhava como doméstica em casas de família. Ganhava um salário mínimo e tinha 3 filhos para criar sozinha. Meu marido havia me abandonado, e eu vivia mês a mês, sempre endividada e sem perspectiva de mudança. O que a fez mudar? Perguntou Marina, reconhecendo elementos de sua própria luta na história de Esperança. Encontrei este mesmo livro de Billy Graham na biblioteca da igreja que frequentava, e junto com ele, redescobri a promessa do Salmo 1. Billy Graham sempre dizia que Deus não nos criou para viver na mediocridade, mas para prosperar em todas as áreas da vida quando nos alinhamos com seu propósito. Esperança fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos de Marina. Você conhece essa passagem do Salmo 1? Marina balançou a cabeça negativamente. Ele compara uma pessoa abençoada a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, cujas folhas não murcham, e que dá fruto na estação própria. Essa imagem transformou completamente minha perspectiva de vida. Percebi que precisava plantar minha árvore e meus sonhos, minha visão, meu propósito no solo fértil da fé e do trabalho dedicado. Como a senhora conseguiu fazer isso na prática? Marina perguntou com interesse genuíno. Primeiro, defini exatamente o que Deus estava colocando em meu coração. Não era apenas querer ter mais dinheiro ou sair da pobreza. Era algo específico. Abrir minha própria loja de produtos naturais, ajudando pessoas a cuidarem da saúde de forma natural, baseada no conhecimento de plantas medicinais, que minha avó me ensinou. Esperança sorriu ao relembrar. Billy Graham sempre enfatizava a importância de termos clareza sobre nosso chamado. Depois, coloquei isso no papel. Escrevia todos os dias, em detalhes, como seria minha loja, quanto eu ganharia, como me sentiria, ajudando as pessoas. Visualizava isso constantemente e orava sobre cada detalhe. Marina lembrou-se de ter lido algo similar no livro sobre a transformação através da fé aplicada. Exatamente. Você está prestando atenção, sorriu Esperança. Mas o mais importante foi, comecei a agir como se já fosse proprietária daquela loja. Estudava sobre plantas medicinais depois do expediente, conversava com as pessoas no mercado sobre suas necessidades de saúde, economizava cada centavo possível, e nunca, jamais permiti que pensamentos de dúvida ou desânimo dominassem minha mente por muito tempo. As palavras de Esperança ecoavam perfeitamente os princípios que Marina estava absorvendo do livro de Billy Graham. Era como se o livro tivesse ganhado vida na forma daquela senhora extraordinária. Meus filhos achavam que eu estava sonhando alto demais. Algumas vizinhas riam quando eu falava dos meus planos. Mas eu sabia, Marina, eu sabia no fundo do coração que Deus havia colocado esse sonho em mim. E essa certeza, essa fé inabalável, foi o que fez toda a diferença na minha jornada. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente o que estava faltando em sua vida, aquela certeza, aquela fé inabalável em si mesma, e no propósito que Deus havia colocado em seu coração. Quanto tempo levou para a senhora conseguir abrir sua loja? Perguntou Marina com curiosidade. 4 anos de preparação intensa. Economizei cada real possível, estudei, fiz cursos aos sábados sobre empreendedorismo na igreja, construí meu plano de negócios com a ajuda do pastor.
Quando finalmente abri as portas da pequena loja em Casa Amarela, eu já sabia exatamente o que estava fazendo. E sabe o que foi mais incrível? As oportunidades começaram a aparecer de lugares totalmente inesperados. Como assim? Marina perguntou intrigada. Um dos médicos que conheci em uma palestra sobre saúde natural ficou sabendo do meu projeto e decidiu me indicar para seus pacientes. Uma fornecedora de ervas medicinais de Caruaru me ofereceu condições especiais de pagamento. Era como se, de repente, Deus estivesse abrindo portas que eu nem sabia que existiam. Marina lembrou-se de uma passagem que havia lido no livro sobre como a fé move montanhas na vida prática. Sim, Billy Graham sempre dizia que quando você define claramente seu propósito e caminha em fé, o próprio Deus conspira a seu favor. Como diz o Salmo, tudo quanto fizer prosperará. Não é sorte, Marina, é uma lei espiritual. Se você está sentindo que essa mensagem pode ser exatamente o que sua vida precisa neste momento, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva agora mesmo no nosso canal. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo conteúdos transformadores como este. E me conte aqui nos comentários, qual é o sonho que está guardado no seu coração há muito tempo? Que árvore você gostaria de plantar na sua vida? Sua resposta pode inspirar milhares de pessoas que estão assistindo este vídeo e vivendo situações similares. Não tenha vergonha de compartilhar às vezes, é exatamente isso que alguém precisa ler para dar o primeiro passo. Enquanto caminhava de volta para seu trabalho, Marina sentia algo completamente diferente dentro de si. Uma pequena chama de esperança havia sido acesa em seu coração. Aquela noite, ao chegar em casa, fez algo que nunca havia feito antes. Pegou um caderno novo e escreveu na primeira página: meu propósito definido por Deus. Queria reabrir sua confeitaria, mas desta vez com um diferencial, especializada em doces funcionais e saudáveis, unindo sua paixão pela confeitaria com conhecimento sobre alimentação nutritiva que havia começado a estudar. Definiu quanto queria ganhar mensalmente R$ 8.000 e estabeleceu um prazo de 3 anos para alcançar esse objetivo, sendo bem específica como Esperança havia ensinado. Visualizou sua nova confeitaria funcionando, as pessoas felizes provando seus doces saudáveis, a sensação de realização que teria. Nos dias seguintes, Marina começou a perceber oportunidades que nunca havia notado antes. Como muitas pessoas nos escritórios onde trabalhava reclamavam de não encontrar opções saudáveis de lanches. Como várias colegas de trabalho sempre pediam receitas quando ela levava algum doce caseiro diferente. Como pequenas cafeterias no centro da cidade ofereciam apenas opções convencionais, sem alternativas para pessoas com restrições alimentares. Durante seu expediente, começou a fazer anotações discretas sobre possíveis melhorias que poderia oferecer. À noite, pesquisava na internet sobre ingredientes funcionais, técnicas de confeitaria saudável, tendências do mercado. Nos fins de semana, testava receitas novas em casa, aperfeiçoando suas habilidades. Sua irmã Carla notou a mudança imediatamente. O que está acontecendo com você? Está diferente, mais animada, comentou enquanto Marina estudava um livro sobre confeitaria funcional na mesa da cozinha durante um domingo à tarde. Estou plantando minha árvore, Carla. Lembra do Salmo 1? Estou plantando minha árvore junto aos ribeiros de água. Carla sorriu, sem entender completamente o contexto, mas feliz em ver o brilho nos olhos da irmã que há muito tempo havia desaparecido. Na terça-feira seguinte, Marina voltou a se encontrar com Esperança, desta vez trazendo seu caderno com anotações, ideias e seu propósito definido. Excelente! Exclamou Esperança depois de ler cuidadosamente o que Marina havia escrito. Você já está no caminho certo, mas há algo crucial que Billy Graham sempre enfatizava e que você precisa entender agora. O quê? Perguntou Marina com curiosidade. A importância da comunidade de fé. Billy Graham descobriu que nenhuma grande transformação acontece de forma isolada. Precisamos do apoio, da sabedoria e da força de outras pessoas que compartilham nossa visão e nossa fé. Marina franziu a testa, tentando entender melhor. Pense assim: uma única vara pode ser quebrada facilmente, mas um feixe de varas juntas forma uma força inquebrantável. É assim que funciona quando temos pessoas certas ao nosso lado, trabalhando em harmonia com nossos objetivos. Mas eu
Não conheço outras pessoas interessadas em abrir uma confeitaria saudável comigo, disse Marina. Não precisa ser necessariamente sócios diretos, explicou Esperança pacientemente. Uma rede de apoio pode incluir pessoas que acreditam em você e no seu sonho, mentores, amigos que oferecem conselhos, pessoas com habilidades complementares, até mesmo clientes potenciais que podem dar feedback valioso. Marina pensou em suas conexões. Havia Patrícia, sua colega nutricionista que sempre demonstrava interesse por alimentação saudável. E também estava Jonas, seu primo que trabalhava com marketing digital e sempre dizia que queria ajudar negócios locais. Comece com quem você conhece, sugeriu Esperança. Apresente sua visão com entusiasmo e fé genuína. As pessoas certas se sentirão atraídas pela sua energia e pelo seu propósito. Naquela semana, Marina convidou Patrícia e Jonas para um almoço em sua casa no domingo. Depois de uma refeição gostosa e uma conversa descontraída, ela compartilhou sua visão, uma confeitaria especializada em doces funcionais, oferecendo opções deliciosas e saudáveis para pessoas que não queriam abrir mão do prazer de comer um doce, mas desejavam cuidar da saúde. Para sua surpresa, Patrícia não apenas se interessou profundamente, mas ofereceu-se para ajudar na criação de receitas nutricionalmente balanceadas. Jonas, por sua vez, conhecia muito sobre marketing digital para pequenos negócios e se ofereceu para criar estratégias de divulgação online. Viu só, disse Esperança na terça-feira seguinte quando Marina lhe contou sobre o encontro. É exatamente isso que Billy Graham descobriu. Quando temos um propósito claro e caminhamos em fé, Deus coloca as pessoas certas em nosso caminho. Nas semanas que se seguiram, Marina começou a aplicar outro princípio fundamental que havia aprendido: a persistência constante. Mesmo quando chegava cansada do trabalho, dedicava pelo menos 1 hora por noite ao seu projeto. Pesquisava concorrentes, estudava preços, elaborava receitas, planejava estratégias de marketing. Uma tarde, enquanto limpava o escritório de uma empresa de consultoria, a gerente administrativa a chamou, visivelmente estressada. Marina, a empresa que fornece nossos lanches para as reuniões, cancelou o contrato na última hora. Temos uma reunião importante amanhã com clientes e precisamos de opções de lanches saudáveis. Você conhece algum lugar que faça esse tipo de coisa? Marina hesitou apenas por um segundo, depois lembrou-se das palavras de Billy Graham sobre aproveitar as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Eu faço esse tipo de lanche, respondeu com uma confiança que surpreendeu a si mesma. Posso preparar algumas opções variadas para amanhã, se quiser. Aquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Havia acabado de conseguir sua primeira oportunidade real de testar seu conceito de negócio. Na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, preparou uma variedade de mini bolos funcionais, cookies sem glúten e brigadeiros com ingredientes naturais. Apresentou tudo de forma profissional, com pequenas etiquetas explicando os benefícios de cada ingrediente. O resultado superou todas as expectativas. Os clientes da reunião ficaram impressionados com o sabor e o conceito inovador. A gerente administrativa imediatamente a contratou para fornecer lanches para todas as reuniões da empresa, e ainda recomendou para outras empresas do mesmo prédio. 6 meses se passaram rapidamente. Marina ainda trabalhava como funcionária da limpeza, mas todas as suas horas livres eram dedicadas ao seu negócio emergente, que batizou de Doce Funcional. Com a ajuda de Patrícia e Jonas, já atendia 5 empresas regularmente e havia começado a vender através de redes sociais para clientes individuais. Em uma terça-feira especialmente ensolarada de setembro, Marina chegou radiante para seu encontro semanal com Esperança. Estamos crescendo, Dona Esperança. Já temos uma base sólida de clientes e estamos com mais 6 propostas de empresas para fechar ainda este mês. Esperança sorriu com satisfação genuína. Excelente, Marina. Mas me diga uma coisa, você ainda está trabalhando na limpeza? Marina hesitou um pouco. Sim, ainda não temos capital suficiente para que eu me dedique exclusivamente ao negócio. E para ser sincera, tenho um pouco de medo de largar a segurança de um salário fixo. Esperança assentiu com compreensão. Entendo perfeitamente seu receio. Billy Graham sempre falava sobre como o medo pode ser um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual e pessoal.
Como assim? Perguntou Marina. Ele descobriu que o medo e a fé não podem ocupar o mesmo espaço em nosso coração ao mesmo tempo. Um sempre expulsa o outro. E sabe qual vence? Aquele que alimentamos mais com nossos pensamentos e nossas ações, respondeu Esperança. Agora deixe-me contar algo que ainda não lhe disse. Quando decidi abrir minha primeira loja, também tinha muito medo. Tinha 3 filhos pequenos, contas para pagar. Abandonar um emprego estável parecia uma loucura total. Como a senhora superou isso? Marina perguntou com interesse genuíno, aplicando outro princípio que Belen Graron sempre ensinava: tomar decisões baseadas na fé, não no medo. Tomei uma decisão definida, e não deixei espaço para voltar atrás sempre que o medo tentasse me dominar. A senhora pediu demissão sem ter certeza absoluta do sucesso da loja? Perguntou Marina, impressionada. Não exatamente, sorriu Esperança. Fiz um acordo comigo mesma e com Deus. Estabeleci metas claras e um prazo específico. Se em 6 meses minha loja gerasse pelo menos 80% do que eu ganhava como empregada, eu daria o passo definitivo. Isso me obrigou a trabalhar com determinação total para fazer o negócio prosperar rapidamente. Marina refletiu por alguns momentos. Entendo. Precisamos criar uma pressão positiva para nos movermos em direção aos nossos objetivos. Sim, mas pressão baseada na fé e em decisões conscientes. Como diz o Salmo, a árvore dá seu fruto na estação própria. Há um tempo para plantar, um tempo para cuidar e um tempo para colher. O segredo é reconhecer cada um desses tempos. Naquela noite, Marina conversou longamente com sua irmã Carla sobre dar o próximo passo definitivo, em direção ao seu sonho. Para sua surpresa, Carla, que inicialmente tinha dúvidas sobre o empreendimento, agora era sua maior incentivadora. Você está completamente diferente, Marina, ela disse com carinho. Vejo uma luz em seus olhos que não via há anos. E os números não mentem, seu negócio está crescendo de forma consistente. Depois de muito planejamento e oração, Marina estabeleceu suas próprias metas e prazos. Conversou com seu supervisor na empresa de limpeza e conseguiu reduzir sua carga horária para apenas 3 dias por semana, dedicando os outros dias inteiramente ao doce funcional. Foi um período de trabalho muito intenso. Marina dormia apenas 6 horas por noite, dividia-se entre o emprego tradicional e os clientes da confeitaria, e ainda estudava tendências de mercado nos fins de semana. Mas, diferentemente do cansaço que sentia antes, este era um cansaço produtivo, impulsionado por um propósito claro e uma esperança genuína. Em uma de suas conversas com Esperança, Marina expressou preocupação com a concorrência. Grandes redes de confeitaria começavam a oferecer produtos similares aos seus, com preços muito competitivos. Isso é maravilhoso, disse Esperança, surpreendendo Marina completamente. Maravilhoso? Como assim? A concorrência é um sinal claro de que você identificou uma oportunidade real de mercado, que há demanda genuína pelo que você oferece. Esperança sorriu. Belen Graron sempre dizia que os obstáculos são oportunidades disfarçadas para crescermos e melhorarmos. O que nos diferencia da concorrência, continuou Esperança, é nossa capacidade de oferecer algo único, personalizado, que atenda exatamente às necessidades específicas de cada cliente. Grandes empresas geralmente trabalham com padronização. Você pode oferecer personalização genuína. Este conselho gerou uma transformação significativa no negócio de Marina. Em vez de competir diretamente com grandes redes, o doce funcional passou a se especializar em soluções completamente customizadas para diferentes tipos de clientes: diabéticos, pessoas com intolerâncias alimentares, atletas que buscavam energia saudável, crianças com necessidades nutricionais específicas. Desenvolveram linhas de produtos que incluíam não apenas os doces, mas orientação nutricional personalizada, e até workshops sobre alimentação saudável. 2 anos após seu primeiro encontro com Esperança, Marina finalmente reuniu toda a coragem necessária para dar o passo definitivo. Chamou Patrícia e Jonas para uma reunião especial em sua cozinha, que havia se tornado o centro de operações do negócio. Chegou a hora, anunciou com determinação. Vou deixar o emprego na empresa de limpeza e me dedicar completamente ao nosso negócio. A notícia foi recebida com entusiasmo genuíno por seus parceiros. O doce funcional já contava com 35
clientes corporativos regulares, uma loja online que vendia para todo o Nordeste, e uma reputação sólida na região. No dia seguinte, Marina entregou sua carta de demissão, encerrando 9 anos como funcionária da limpeza. Ao sair da empresa, naquele último dia, sentiu uma mistura intensa de nervosismo e euforia. Lembrou-se das palavras de Billy Graham sobre fé e medo não poderem ocupar o mesmo espaço, e escolheu conscientemente alimentar a fé em seu coração. Os meses seguintes trouxeram desafios completamente inesperados. Um grande concorrente lançou uma linha similar com preços muito baixos para conquistar mercado rapidamente. 2 de seus fornecedores principais aumentaram significativamente os preços dos ingredientes especiais. Para completar, Carla foi diagnosticada com um problema de saúde que exigia acompanhamento constante. Em uma tarde particularmente difícil, depois de perder 2 clientes importantes para a concorrência, Marina procurou esperança completamente desanimada. Talvez eu tenha me precipitado, confessou com lágrimas nos olhos. As coisas estavam indo tão bem, e agora parece que tudo está desmoronando. Esperança ouvia com atenção, sem interromper. Quando Marina terminou de desabafar, ela perguntou calmamente: "Você se lembra do que Billy Graham sempre dizia sobre os vales e as montanhas na vida?" "Sim, mas não estou conseguindo enxergar a saída desta vez." "Vamos analisar cada situação separadamente", sugeriu Esperança com sabedoria. O concorrente que está praticando preços muito baixos não conseguirá manter essa estratégia por muito tempo sem comprometer a qualidade ou a sustentabilidade financeira. Os aumentos dos fornecedores são oportunidades para você diversificar suas fontes ou até mesmo verticalizar parte da produção. E quanto à saúde da Carla, considere isso uma oportunidade para fortalecer ainda mais os laços familiares, enquanto constrói algo duradouro. Aquela conversa ajudou Marina a reorganizar completamente sua perspectiva. Em vez de ver apenas problemas, passou a enxergar oportunidades de crescimento e melhoria. Implementou um sistema de controle de qualidade ainda mais rigoroso, desenvolveu parcerias com produtores locais de ingredientes orgânicos, e mais importante, manteve absolutamente firme sua visão original e seu propósito maior. Como Esperança havia previsto, o concorrente não conseguiu sustentar os preços artificialmente baixos por muito tempo. Alguns clientes que haviam migrado começaram a retornar, insatisfeitos com a qualidade inferior e o atendimento impessoal. 18 meses após deixar o emprego na limpeza, o Doce Funcional contava com 2 funcionários além dos sócios e atendia mais de 60 estabelecimentos em Recife e região metropolitana. O faturamento mensal havia quadruplicado e Marina finalmente havia alcançado sua meta inicial de R$ 8.000 mensais, superando inclusive essa expectativa. Em uma tarde de domingo especialmente bonita, Marina caminhava pela praia de Boa Viagem com sua sobrinha pequena, filha de Carla, que já estava recuperada. Sentou-se em uma cadeira de praia observando as pessoas ao redor, famílias aproveitando o fim de semana, crianças brincando na areia, casais caminhando juntos. Seu celular vibrou com uma mensagem de um cliente potencial que havia conhecido na sexta-feira uma rede de academias, com 8 unidades em Recife, interessada em ter um cantinho de lanches saudáveis em cada unidade. Marina sorriu profundamente, sentindo uma onda de gratidão tomar conta de seu coração. Olhou para a sobrinha brincando na areia e pensou em como sua vida havia se transformado completamente em apenas 3 anos. De uma mulher desencorajada, presa em uma rotina sem propósito, havia se tornado uma empresária bem-sucedida, construindo seu próprio destino e impactando positivamente a vida de muitas pessoas, através de sua alimentação saudável. Lembrou-se do Salmo 1, e de como aquela imagem da árvore plantada junto aos ribeiros de águas havia se tornado tão real e significativa em sua jornada pessoal. Seu negócio era agora como aquela árvore com raízes profundas e fortes, folhagem que não murchava mesmo nas dificuldades, dando frutos abundantes na estação apropriada. Na terça-feira seguinte, Marina chegou cedo à Praça do Derby para seu encontro habitual com Esperança. Para sua grande surpresa, encontrou o banco vazio. Esperou por quase 1 hora, mas sua mentora não apareceu. Preocupada, perguntou a um vendedor de água de coco que conhecia Esperança. Dona Esperança viajou para São Paulo na semana passada, explicou o vendedor.
mas deixou isto para você, caso aparecesse. Ele entregou a Marina um envelope lacrado. Dentro havia uma carta manuscrita com a letra cuidadosa de esperança e uma pequena chave dourada. Querida Marina, preciso me ausentar por algumas semanas. Minha neta em São Paulo está passando por um momento difícil, e preciso estar com ela durante este período. Observei sua jornada com imensa alegria nestes 3 anos. Vi você aplicar cada princípio que Bela Graham ensinou, e transformar sua vida de forma extraordinária. Agora chegou o momento de você se tornar a mentora que eu fui para você. A chave que envio é do meu escritório na Rua da Aurora, 890, sala 201. Lá mantenho uma pequena biblioteca com todos os livros de Bela Graham e outros grandes mestres da fé e do desenvolvimento pessoal. Fique à vontade para usar esse espaço quando quiser para estudar, para orar, ou para receber pessoas que, assim como você no passado, estão buscando um novo caminho para suas vidas. Lembre-se sempre: o conhecimento e a fé só têm valor verdadeiro quando compartilhados.